É plano de Deus nos encher do Espírito Santo. A vontade de Deus de que nós sejamos cheios do Espírito Santo vai muito além do que nós possamos imaginar. Porque a pessoa do Espírito Santo é quem nos mantém no estado de salvo. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo faz morada em nós. Porém, se não nos enchermos constantemente do Espírito Santo, nosso coração fica vazio e o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Você pode acompanhar aqui no vídeo, Números, capítulo 11, versículo 27 a seguir diz assim: Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Nós percebemos aqui que Josué pensa que a unção é um direito de algum escolhido, de alguém especial que dispõe de algum atrativo especial da parte de Deus para receber a unção. E hoje há quem pense da mesma maneira. Alguns pensam serem merecedores da unção pelas suas orações, pelos seus jejuns, quando na verdade a unção do Espírito Santo, quando se derrama sobre alguém, é um dom do Espírito Santo. Outros se julgam indignos da unção devido aos seus pecados. E também alguns pensam que têm o direito de julgar quem pode e quem não pode ser usado por Deus. Josué, na sua visão carnal, ele ainda era bastante novo, deseja que Moisés proíba alguém de profetizar. Já ao contrário, Moisés, que era o homem escolhido por Deus, esse sim liderava o povo de Deus, ele deseja que todos sejam cheios do Espírito Santo. Ele disse: quem dera que todo o povo de Deus, todo o arraial, fosse cheio do Espírito Santo e que profetizasse. E é importante a gente entender que nessa época o Espírito Santo de Deus não se manifestava sobre muitos. Haviam barreiras. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Então, alguém que profetizava, alguém que era cheio do Espírito Santo, eram exceções. Agora, muitas vezes, após uma busca pela presença do Espírito Santo, ao começar o mover de Deus, alguém começa a achar que sabe mais do que o Espírito Santo e quer definir que quem pode e quem não pode operar sob a unção do Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui. Era uma época realmente diferente. E ali aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e Josué acredita que não deveria ser assim. E hoje acontece o mesmo. Muitas vezes na casa do Senhor julgamos como que essa pessoa está operando no sobrenatural, está movendo debaixo da unção do Espírito Santo, se ele tem esse jeito, tem essa forma. E muitas vezes nós estamos como Josué, querendo decidir pelo Espírito Santo quem deve e não ser usado por ele. Então, a palavra hoje é: sejamos como Moisés. Comece a desejar que todos na sua casa sejam cheios do Espírito Santo. Porque às vezes na nossa casa a gente diz: não, esse meu irmão, aquela minha irmã, isso ali não tem como Deus usar. Não, comece a desejar que Deus comece a encher do seu Espírito a todos na sua casa,
que Deus comece a encher do seu Espírito Santo a todas as igrejas na cidade que você mora, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade. Comece a desejar que todos sejam cheios do Espírito Santo. O profeta Isaías, ele começa, sob a unção do Espírito Santo, declarar o que Deus faria com o seu povo. Quer ver só? Isaías capítulo 35, versículo 7, ele diz: e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Já Isaías 41:18 diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O profeta Isaías, sob a unção do Espírito Santo, começa a profetizar que a terra seca se tornaria em lago. Se o Espírito Santo, faz isso com a terra, torna algo que está seco num lago, num manancial de bênção, é isso o que ele quer, é o que ele deseja fazer com cada um de nós. Quem sabe hoje você é uma terra seca, não sente a presença do Espírito Santo, quem sabe não tem mais fé, quem sabe está frustrado, desanimado. Há uma promessa que o Senhor, mesmo que a terra esteja seca, derramará do seu Espírito e tornará você, eu e você, e aqueles que estão à nossa volta, num manancial de águas purificadoras, de águas de bênção, que é a virtude do Espírito Santo. Ainda que estejamos secos, ainda que estejamos vazios, ainda que estejamos como o ermo, sem frutos, há uma promessa. O profeta Isaías, sob a unção do Espírito Santo, profetiza que a unção se derramaria sobre nós. Agora, o profeta Joel, ele já tem uma visão do derramar do Espírito Santo e de seus efeitos. Diferente do profeta Isaías, que começa a dizer o que Deus fará, o profeta Joel já vê isso. Veja Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. No tempo de Moisés havia uma escassez da presença de Deus. Agora, Isaías começa a revelar a vontade de Deus sobre a humanidade, e Joel declara que o Espírito Santo, sim ou sim, se derramaria sobre toda a carne. Então comece a ansiar, a desejar no teu coração que a tua vizinhança, que o teu bairro será cheio do Espírito Santo, que os nossos filhos profetizarão, que as nossas filhas serão profetas, que os nossos velhos, papai, mamãe, o avô, terão sonhos de Deus, e que os nossos jovens, eles também terão visões daquilo que o Senhor fará. Nossos servos e nossas servas, ou seja, todos os que nos rodeiam, devem ser cheios do Espírito Santo. E essa visão do profeta Joel, vendo o que o Senhor faria, e ele declara, olha só o que diz Atos capítulo 4 e o versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser ministrada, anunciada com ousadia. E aqui nós vemos os discípulos, a igreja primitiva cheia do Espírito Santo, porque algum tempo antes havia descido sobre eles o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E agora eles, orando, move o lugar. Quando nós começamos a orar e o Espírito Santo vem, você sente que a atmosfera é mudada, é transformada pelo poder do Espírito Santo através da oração.
Então, eu incentivo você, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, ore, clame para que essa promessa se cumpra, derramando o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre os teus familiares, sobre a tua casa, sobre os teus amigos. É plano de Deus encher você com o seu Espírito Santo, né? Assim como o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e Deus permitiu que a terra gerasse, que a terra viesse a ser o que é hoje, do mesmo jeito que o Espírito Santo abriu a madre de Sara, do mesmo jeito que o Espírito Santo abriu o Mar Vermelho, do mesmo jeito que o Espírito Santo deu força a Sansão, da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela concebeu e deu à luz ao Salvador do mundo, e da mesma maneira que o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo e o ungiu, capacitando para anunciar as boas novas e manifestar a glória do Pai através de sinais, maravilhas e milagres, dar vista ao cego, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Dessa mesma forma, o Espírito Santo quer descer sobre você. Dessa mesma maneira, o Espírito Santo quer descer sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Então, anele isso no teu coração. Quando você começa a desejar, começa a orar, começa a buscar a presença do Senhor, não olhe para quem você é. Não olhe, eu oro pouco, ou eu oro muito, ou eu não sou digno. Digno ninguém é, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, fomos lavados, purificados, e o Espírito Santo pode sim descer sobre mim, pode descer sobre você. Nunca atribua o mover de Deus na tua vida aos teus atos. É porque eu jejuo, é porque eu oro. Não, mas atribua ao Espírito Santo, porque é um dom de Deus e está sobre nós. Agora, o Espírito Santo, ele está à porta e bate. Ele não vai entrar, ele não vai forçar. O Espírito Santo, ele se manifestará para aquele que deseja, para aquele que abre a porta do seu coração para receber a pessoa do Espírito Santo. Meu amado irmão, o desejo profundo do meu coração é que você seja cheio do Espírito Santo, que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo, que a nossa cidade seja cheia do Espírito Santo, que o nosso Brasil venha a fluir num avivamento poderoso. Se você gostou dessa mensagem, se você foi edificado, compartilha, envia para os teus amigos, para que mais pessoas ouçam a palavra de fé e para que mais pessoas comecem a desejar receber o Espírito Santo. Também comente, curte, se inscreva no canal e seja abençoado. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.